Bom dia, galera, tudo bom? Sou Fábio, vou a partir de hoje dar aula para vocês de poesia. Né? O negócio parece estranho, né? Parece falar de coisas de amor, né? Tem essa coisa, poesia. Não, tem um autor muito interessante, muito importante, chamado Octavio Paz, mexicano, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Além de um excelente poeta, ele é também um grande ensaísta, ou seja, ele escreveu sobre poesia. E ele fazia uma distinção entre poesia e poema. A poesia é aquilo que que você não consegue ver. Aquilo que, por exemplo, ele diz que tem poesia num quadro, tem poesia na rua. A poesia é um substantivo abstrato, vamos dizer assim. Vocês lembram o que é substantivo abstrato, né? E o poema é o concreto da poesia, ou seja, é aquilo que você pode ver, né? É aquela coisa escrita, né? Então, por exemplo, esse poema do Arnaldo Antunes, As Coisas, vocês estão vendo aqui As Coisas, é um poema, está aqui, ele encarnado, ele é um objeto, né? E ele tem poesia, mas podia não ter. Existem muitos poemas no mundo que não tem poesia, são poemas ruins, vamos dizer assim, que não tem a densidade poética, não tem ritmo, que é uma qualidade essencial para o poema, como dizia um outro grande poeta chamado Manuel Bandeira. Então, a nossa aula vai ser sobre a diferença entre poesia e poema, e vamos pegar como autor base um poeta chamado Arnaldo Antunes, que ele é ligado também à música, né? Ele foi membro de uma banda que possivelmente vocês já ouviram falar, apesar de não terem nascido naquela época ainda, chamado Titãs, né? Uma banda com oito músicos, e vários deles ligados hoje, inclusive à literatura de modo geral. Um deles é escritor, outros foram seguir carreira solo, e o Arnaldo Antunes também fez carreira solo como poeta, né? E a filiação dele, vamos dizer assim, a linha que ele é filiado à poesia de vanguarda dos anos 20, que teve como mestre um escritor chamado Oswald de Andrade, que escreveu o Manifesto Antropofágico, o Manifesto da Poesia para o Brasil, que tinha como base comer a literatura escrita na Europa naquele momento e vomitar uma cultura brasileira. E se aproximar também, aproximar a poesia do cotidiano, né, das coisas prosaicas da vida, né? Então o Oswald de Andrade, ele tirou a poesia do altar parnasiano, da época, de ó estrela, ó lua e etc., e trouxe para o chão, trouxe para a vida, né? E o Arnaldo Antunes, a poesia dele é muito ligada a essa poesia de vanguarda, ou seja, ela não está lá num totem parnasiano, não, ela é uma poesia do chão, porém com todos os elementos que um poema deve ter. Ele é extremamente musical, porque ele é músico, ele é extremamente ritmado, ele é extremamente cheio de substantivos concretos, o próprio nome já diz, As Coisas, né? Então essa é a diferença, essa é a importância do Arnaldo Antunes dentro da poesia. Veja bem, quando eu falo da poesia, para que vocês entendam que a poesia não é o poema, né? Mas está inserido dentro da poesia brasileira, com os poemas que ele faz. Então, para que a gente prossiga discutindo, debatendo sobre isso, que eu acho que esse é o papel da escola, né? Começar a debater as coisas de modo mais profundo, mais intenso, sem ser necessariamente chato. Eu vou ler um poema do Arnaldo Antunes, que dá nome, está aqui o livro, dá nome ao livro, que chama-se As Coisas, né? Inclusive foi musicado pelo Gilberto Gil. Depois, na próxima aula, a gente
gente vai ouvir essa canção, né? As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. Bom, então, como exercício para que a aula fique mais bacana, mais legal, todos vocês agora vão escrever que outras coisas as coisas têm que o Arnaldo Antunes não, digamos que ele tenha esquecido de falar, de escrever nesse poema. Então todo mundo pode escrever um poema totalmente livre, como se o Arnaldo Antunes tivesse esquecido de dar outras funções para as coisas, ok? Então continuamos na próxima aula. Boa tarde, alunos! Tudo bom com vocês? É o seguinte, vamos continuar a trabalhar a obra do Arnaldo Antunes, como a gente já estava vendo anteriormente, né, na aula passada. Só que hoje a gente vai adentrar um pouco mais na questão dos poemas, né? Vamos analisar um pouquinho o que dá para a gente encontrar ali de elementos gramaticais, como sujeito, verbo, né? Entre outras coisas. Entretanto, é importante que a gente retome um pouquinho esse conceito desse gênero, né? Que é a poesia, que está bem ligado ali com a arte, uma vez que poesia, né, é uma arte, né? A partir do momento que você está lidando com as letras, enfim. O que acontece? A gente pode brincar com as palavras, né? Isso torna a poesia algo assim artístico e bom de trabalhar. E no livro que nós estamos trabalhando, a gente vê muito isso, que o autor faz isso, ele brinca com as palavras, né? Então ele pega um conceito de uma coisa e faz uma relação ali com algo do cotidiano, do mundo. Então, querendo ou não, gera ali meio que uma brincadeira, e o texto e o livro acaba sendo um livro descontraído e tal, como a gente tem visto. Hoje eu vou trazer alguns poemas que são bem legais pra gente ver isso, né? Porque depois a gente vai estar exercitando essas questões, né? Nessa questão da brincadeira, né, como arte, é importante que vocês pensem assim: quando vocês vão brincar em casa, quando vocês eram mais novos, né, porque agora aqui todo mundo já está, né, adolescente, já não é mais criança, o dia das crianças está chegando aí, né? Quem vai ganhar presente? Pedindo presente pro pai. Eu lembro que quando eu era criança, não importava, até meus 16 anos, eu queria ser já adolescente, jovem, mas acabava que quando chegava o dia das crianças, né, já queria presente. Mas, enfim, quando a gente vai brincar, quando nós somos crianças, a gente sempre quer nos transformar, né, em personagens, tipo, eu sou a princesa, a gente imagina a princesa dali do nosso imaginário, um príncipe dali do nosso imaginário, a gente cria ali uma performance, né? E aí eu sou a princesa, eu sou o príncipe. E daí o que acontece? O que a gente está fazendo? A gente está brincando, a gente está criando, né, personagens. A gente está trazendo os personagens para nós, né? E dentro de nós, né? A gente se transforma em diversas coisas. Então é bom ter isso em mente para a gente entender como é que se dá essa questão da brincadeira com as palavras, né? Que é bem nítido aqui no livro. O primeiro texto que a gente vai, o primeiro poema que a gente vai ler aqui juntos em sala de aula é o poema O Corpo. Ele está na página 23. Quem pegou o livro? Ok. Tá. Então vamos ver a questão aqui do corpo, né? Quem quer ler para nós? Júlia, lê para nós. O que você acha? O corpo existe e pode ser pedra. É suficientemente opaco para que se possa ver. Se ficar olhando anos, você pode ver crescer o cabelo. O corpo existe porque foi feito, por isso tem um buraco no meio. O corpo existe, dado que exala cheio, e em cada extremidade existe um dedo. O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. O corpo tem alguém como recheio. Ótimo, obrigada, Júlia. É o seguinte, vamos pegar aqui a frase: o corpo existe
cheiro, certo? O corpo, vamos analisar sintaticamente a frase, né? Onde que está o sujeito aqui na frase? O corpo existe dado que exala cheiro. O corpo, né? Então, o corpo é o sujeito, né, encontrado dentro da frase, né? E dado que exala cheiro, a gente está trabalhando aí o complemento, mas tem mais alguns elementos gramaticais nessa frase. Quem arrisca? O corpo existe, dado que exala cheiro, né? É importante a gente detectar, né, esses elementos dentro da frase do poema, né? E ver a relação, tanto que é importante que ele faz com o corpo, né? O corpo, nós, né? Que exala cheiro, né? Da onde que exala os cheiros, né? De diversas frases, até, né? Exala cheiro, né? Enfim. Vamos pegar uma outra frase aqui pra gente trabalhar. O corpo, se cortado, espirra um líquido vermelho. Olha que relação bacana, né? De novo, o corpo como sujeito, né? A partir de uma ação, ele vai gerar um efeito, né? Então, se cortar o corpo, o que vai acontecer? Vai espirrar, né? Um líquido vermelho. Então, assim, aqui também tem uma questão muito de semelhança, que é importante a gente entender, né? O que acontece? O sangue, né? No caso, ele é vermelho, né? Então, assim, fez uma relação, aqui ele não falou, o corpo se cortado espirra sangue. Ele não falou isso, ele falou que espirra o sangue, um líquido vermelho. Então, o que quer dizer? Ele fez uma relação de semelhança entre o sangue e o líquido vermelho, né? Então, isso, assim, são elementos que são encontrados muito na literatura, que é a questão da semelhança. E nessa obra que a gente está trabalhando, vocês vão ver muito isso, né? E é importante se atentar para esses detalhes. Vamos fazer o seguinte, eu quero ler mais dois poemas com vocês, que está na página, é o poema Voz, 28, pessoal. Página 28, 29, desculpa, mas que é o desenho, e daí do outro lado é a página. A página que está com o desenho nunca tem um número, tá? Quem vai ler para nós? Pode ser você, Bárbara, lê para nós, por gentileza. Neto e neta são netos, no masculino. Filho e filha são filhos, no masculino. Pai e mãe são pais, no masculino. Avô e avó são avós. Certo. O que a gente pode ver nesse poema, por exemplo? A gente pode detectar aqui. A gente já estudou isso antes de estar trabalhando nesse livro, que é a questão de, quem arrisca? De gênero, né? Aqui a gente está trabalhando a questão de gênero masculino, gênero feminino, plural, certo? Então, assim, é importante atentar também que esse livro ele nos proporciona essas análises, né? A gente pode retomar as questões gramaticais que a gente já vem estudando, né, dentro da obra. Então, o que acontece? Aqui no poema A Voz, né, por exemplo, tantas coisas, a gente vê que tantas coisas, quantas pessoas, quantos animais, os objetos, comida, tudo tem nome, né? Tudo tem nome. E esses nomes, eles são determinados pela essa questão de gênero, de masculino e feminino. Um exemplo, a mesa, né? Aqui tem uma mesa, não posso ir lá. A mesa é o quê? Ele é feminino ou masculino? A mesa é feminino, certo? É um exemplo. Outro exemplo, o piso, né? O piso que a gente pisa é o quê? É um objeto, né? Do gênero o quê? Masculino, né? Então a gente trata essa questão de gênero. Entretanto, quando a gente coloca neto e neta são netos, né? Pro plural, essa questão já muda um pouquinho. Então, são netos, eles já estão no conceito assim que vai precisar de um contexto para entender se esses netos são masculinos ou femininos, né? Então, assim, é uma questão assim, quando se transforma no plural, forma uma questão assim meio genérica que, querendo ou não, precisa de contexto, né? Então, é importante a gente atentar para esses elementos dentro da poesia, né? Que ela nos proporciona isso, tá? Vamos ler mais um poema, pessoal, quer ver? Na página... É o poema E, página 44.
Vamos abrir lá na página 44 e... Fernanda, você tá com conversa aí, né? Você tá com o livro? Então lê pra nós, por favor. Eu coberto de pele coberta, de pano coberto, de ar e debaixo de meu pé cimento e debaixo do cimento, terra e sob a terra petróleo, correndo e no lento apagamento do sol, por cima de tudo e depois do sol, outras estrelas se apagando mais rapidamente que a chegada de sua luz até aqui. Agora eu pergunto para vocês, o que está faltando gramaticamente nesse poema? Quem arrisca? Pontuação, né? Vocês viram tanto que é diferente você ler o poema, né, sem a pontuação, não só o poema, qualquer tipo de texto. A importância que tem a pontuação, mas tem um detalhe, né? Um detalhe. Na poesia, né, existe a possibilidade da gente, como eu falei, que é uma questão assim, que está ligada à criação, que está ligada à arte, né? Então há a possibilidade da gente remanejar, falar, não, vou tirar, né? Vou fazer algo diferente, né? Algo, né? Vou brincar com as palavras, né? Então aqui foi, digamos que o autor brincou com as palavras aqui, tirando essas questões da pontuação. Vamos finalizar, vou ler só mais um poema agora, é sério, né? Porque a gente está lendo um monte de poemas, só que eu quero que o livro seja lido por completo, tá? O poema agora que nós vamos ler é o poema capa do livro, né? Título do livro, que é As Coisas, né? E eu vou até fazer uma relação com outras artes, né? Então tá na página 90. Quem vai ler para nós? Sei, né? Lê para nós de novo, Bruna. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm base. Olha só, que poema legal esse, né? De estar, né, caracterizando as coisas, fazendo uma relação com as coisas, então retomando, fazendo uma semelhança com as coisas, como a gente viu no poema O Corpo, né? Enfim, acaba que esse poema ele foi também feito em música, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui o tanto que ficou legal. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz. 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 As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. As coisas não têm paz.
coisas não têm paz. As coisas, 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 as coisas. Aí, pessoal, mas aí depois vocês podem olhar melhor em casa, na internet, né, no YouTube, que novamente a música, enfim. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: existe uma relação entre a música e a poesia muito grande. O que seria essa relação? Qual seria o que caracteriza a relação entre música e a poesia? Lembrando que essa música, né, é uma poesia que foi adaptada, né? Então, assim, primeiro o autor, ele escreveu, ele fez o quê? Já vou começar explicando. Ele compôs, ele escreveu, ele trabalhou a linguagem, a letra, né? Que no caso, a letra da música, a gente fala, a letra da música tal, né? Enfim, é uma composição, né? E na poesia, né, também é uma composição, né, artística, porque a música também é arte, poesia também é arte, né? Enfim, e o que a gente pode observar? Que tanto na música quanto na poesia tem elementos rítmicos, né? Além dos elementos rítmicos, a gente tem a melodia, né? Que quando declamada a poesia está trabalhando a questão melódica da poesia. Quando na música é cantada é uma questão melódica também. Tá? A gente tem a repetição, né? Então acaba o que acontece? A música ela se repetiu, ela acabou ali o poema, né? A letra, a composição repetiu. E da mesma forma acontecem repetições no poema, né? Então assim, é uma relação, né? Com a poesia e a música. A questão sonora também, né? Que tem muito a ver com a questão rítmica, principalmente nos finais assim, do poema, as terminações ali, ó, né? Que é interessante analisar também. Enfim, então, o que acontece? Eu quero que para casa que vocês façam os seguintes exercícios. Vão voltar lá no poema O Corpo e vão analisar a frase, né? O corpo tem alguém como recheio. O corpo tem alguém como recheio. Vão pensar essa frase, tá? Outra frase que eu quero que vocês pensem também, que é no poema As Coisas, que diz que é o refrão, que também é um elemento, tá, pessoal, da música, que é as coisas não têm paz. As coisas, né, não têm paz. As coisas, esse quadro não tem paz, né? Esse livro não tem paz, é coisa. As coisas não têm paz. Como assim? O que é paz, né? Qual que é o significado de paz quando fala de paz com as coisas, né? O que é essa questão? O corpo tem alguém como recheio. O corpo, né? O nosso corpo tem alguém como recheio. Tá? E aí, o que acontece? Eu quero que vocês expressem isso através de um desenho. Porque vocês observaram, volta aqui, por favor, no texto, no livro. O que acontece? Cada poema, o autor ele faz um desenho tentando caracterizar o poema. Então, nessas duas frases que eu estou sugerindo para vocês vão pensar a frase, vocês não vão me escrever, vocês vão desenhar. Tá? E como podem ver aqui, não precisa ser um desenho artístico, né, e tal, né, enfim, é expressar de alguma forma, através de um desenho, como que vocês entenderam essa relação dessas duas frases, ok, pessoal? E daí na próxima aula,
caminhada, né? Vamos trocar com os colegas, vamos dialogar e dar continuidade à análise, né? O estudo que a gente está fazendo desse livro do Arnaldo Antunes. E quem ainda não leu, leiam. Quem já leu, dá uma relida nesses poemas que a gente estudou hoje em classe, né? Que é muito importante. Que vai ajudar também no auxílio da prova, tá? Que vai ser em breve, logo depois da conclusão desses ensinamentos. Ok? Boa tarde, pessoal. É isso aí. Até a próxima aula.